Salve negros e alvinegras, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise mais breve, né? Mesmo porque não tem muitos pontos positivos para tirar. Infelizmente uma derrota no contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada novamente. E assim pessoal, de ponto positivo, dá para contar nos dedos aqui. Para mim, o melhor jogador do Botafogo hoje foi o Adrielson. Adrielson fez uma partida espetacular, que mesmo na derrota ele cortou vários contra-ataques, várias jogadas de risco possíveis do Atlético Paranaense, que poderiam resultar até em mais gols do que o 1-0 que foi. Então é muito bem. Aí já um pouco abaixo, mas que para mim foram bem, foi o PR. O PR fez uma partida muito segura, né? O gol foi um chute de fora da área na gaveta praticamente, então ele não tem culpa nenhuma ali. Mas no restante, até as jogadas fogueiras, alguns contra-ataques, o PR vários momentos saiu da área, foi pro meio campo e conseguiu intervir ali, no momento que nossa defesa estava desguarnecida, né? Com os pés também. Então o PR fez uma partida muito boa. O Marlon Freitas também foi muito bem, nosso volante. Vários momentos ali também ajudando o Adrielson na interceptação. O Cuesta hoje eu já achei que ele foi um pouco abaixo, acho que ele deixou alguns espaços, porém não foi uma partida ruim também, porém abaixo, né, dos que eu citei anteriormente. E no ataque, para mim, só o Tiquinho fez uma partida boa. Não foi uma partida espetacular como ele vinha fazendo, mas para mim foi uma partida boa, né? Porque vários momentos ele fazia o pivô, ele fez algumas jogadas de categoria, alguns passes muito bons que os outros jogadores acabaram não aproveitando. Teve um drible muito bonito que ele deu no primeiro tempo, que ele deu um giro por cima da bola assim para sair do marcador do Atlético Paranaense, que depois acabou errando um pouquinho o passe lá, acabou não resultando no contra-ataque. Dos jogadores que entraram, o Vitor Sá foi o que mais ameaçou fazer alguma coisa, mas ainda assim não conseguiu, né? Desenvolver não jogar, não finalização, nada perigoso assim. Uma coisa que seria bacana seria o retorno do Kaique. O Kaique voltou, entrou no segundo tempo hoje. Fiquei feliz de rever ele em campo de novo. Porém fez uma partida bem ruim, bem errando passe, coisas, mas assim, não dá pra criticar também, né? O cara ficou quase um ano sem jogar, não dá pra criticar o cara. O cara tá desabituado ali, totalmente desentrosado com o time, né? Que é outro time, de quando ele machucou e o Botafogo atual, então tem muitos fatores ali que dá pra aceitar, né? O Kaique ter feito uma partida muito ruim, né? Então fiquei mais feliz por ver ele em campo de novo, mas em si não dá nem pra criticar muito ele por causa de tudo isso que envolve, né? Esse retorno do Kaique. E assim, pessoal, no meu ponto de vista, nosso primeiro tempo foi bom, não foi espetacular, mas foi bom. Para mim a gente foi melhor que o Atlético Paranaense, criamos mais chances, buscamos mais o jogo, né, o ataque. Porém, no momento que o Atlético Paranaense fez o gol, o Botafogo meio que não conseguiu criar mais nada. E o Atlético Paranaense assumiu aquela postura de se defender e só estocado no contra-ataque, aproveitando que o Botafogo começou a tentar ir para cima com tudo, né? E no segundo tempo, apesar de não ter sido assim aquele domínio massacrante, como foi no primeiro jogo da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense ficava exclusivamente nos contra-ataques. Esperava o Botafogo contra-ataque. Porém, bem ou mal, desse jeito eles criaram muita chance. O PR, o Adrielson deu algumas salvadas, o Marlon Freitas deu algumas salvadas que assim, a gente poderia ter tomado mais gols no segundo tempo. Então um ponto. Pra mim teve um pênalti no Janderson que não deram no final do jogo. O cara do Atlético Paranaense vem com o braço nas costas do Janderson, desloca ele dentro da área, claríssimo. Né? Hoje não deu, porém tem um detalhe. Esse juiz, ele jogo todo, ele acabou deixando correr várias faltas, jogadas de trombada, assim, de empurrão, muitas vezes ele não marcava falta. Ele queria dar uma de estilo de árbitro inglês, pelo perfil ali. Então, esse pênalti, do jeito que o árbitro estava apitando, não dá também para entender como algo impossível de não marcar. Assim, em situações normais, para mim, isso era um pênalti claro. Porém, o juiz o jogo todo foi deixando lá empurrão, algumas embates lá entre jogadores que, na maioria das vezes, seria uma falta clara, ele deixava passar. Então, isso foi para os dois lados, né? Então,
É meio difícil falar assim que foi garfada, apesar de pra mim ter sido um pênalti claro, mas do jeito que o juiz levou a partida, ele deixou de marcar várias faltas para os dois lados. Então meio que bem ou mal ele seguiu o critério que ele tava durante a partida toda. Então, pessoal, mas de forma geral, pra mim o pior não foi nem a derrota em si. Pra mim, a pior coisa nessa partida foi que parece que tanto o Castro como a diretoria do Botafogo não aprendeu a lição de você dosar o elenco. Pra mim foi, como eu botei na thumbnail, na capa do vídeo, pra mim teve um erro de planejamento para esse jogo aqui. Por quê? O que tinha acontecido quando a gente perdeu pro Goiás, quando a gente perdeu na sequência invicta de 15 jogos, perdendo pro Goiás fora de casa? Um jogo fora de casa, esperando um jogo de bastante desgaste físico. Era para ter feito o quê naquele jogo Goiás? Jogar com reserva. Porque a gente tem uma partida muito importante contra o próprio Atlético Paranaense, agora o primeiro jogo da Copa do Brasil, que valia muito mais que aquela partida com o Goiás. Então uma derrota pro Goiás com o time reserva não seria muito, não importaria muita coisa. Seria meio que segue o jogo. Aí a gente forçou os nossos jogadores, aí foi aquela partida pavorosa contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e acabamos perdendo uma classificação no segundo tempo. Aí, em teoria, era para o Botafogo ter aprendido a lição. A gente vem de uma sequência de jogos, um jogo totalmente muito desgastante no Newton Santos, que nós vencemos, jogando muito bem. Porém, esse jogo desse sábado contra o Atlético Paranaense não tinha muito peso, tinha um peso baixo. Porque mesmo com a derrota a gente permanece líder, mesmo independente do Palmeiras ganhar no domingo, os outros jogos, a gente vai permanecer líder. Então esse jogo contra o Atlético Paranaense de sábado era pra quê? Era pra jogar com reserva. Porque aí eu já esperaria um empate ou até uma derrota, mas jogando com reserva, ok. Porque a gente tem um jogo muito mais importante na terça-feira contra a LDU pela Sul-Americana. Vai ser um jogo para definir primeiro e segundo colocado. E também você poupar dois possíveis jogos, porque quem ficar em segundo na Sul-Americana, acredito que você saiba o regulamento, vai pegar o terceiro colocado que vier da Libertadores, que não temos a mínima ideia se vai ser adversário fraco ou adversário difícil. Tem vários times muito fortes que estão correndo o risco de não classificar, como Atlético Mineiro e River Plate. Que eu lembro desses dois de cabeça, mas podem ter até mais times. Mas aí nós teremos mais 2 jogos nesse calendário que está terrível. Se a gente não ganhar, fizer um bom jogo com o LDU lá e a gente perder para o LDU. E vai ter esses 2 jogos a mais correndo o risco de ser jogos dificílimos e colocando em xeque a nossa classificação na Sul-Americana. Então o certo era ter feito o quê? Jogasse com reserva hoje do Atlético Paranaense. Porque aí se perdendo na da Baixada não é demérito, não é vergonha. Não só pro Botafogo, mas como para qualquer time da Série A. Então ainda mais jogando com reserva, se perdesse nesse jogo de sábado, segue o jogo. Você tá poupando, tá focando no que realmente importa nesse momento, que é a Sul-Americana. Agora você vai com o time titular, com o time desgastado, que perde do mesmo jeito. Quase força máxima, com exceção do Marcelo e Eduardo, que não jogaram, que serão lesionados no jogo de quarta, né? Aí você tem um desgaste desnecessário físico e até psicológico. Não sei como... Assim, os jogadores têm se mostrado serem bem resilientes, bem fortes, né? Porque as derrotas que nós tivemos não abalaram os jogadores, de forma geral. Porém, você tem um desgaste a mais sem ter necessidade. Porque você coloca a força máxima, a gente acabou perdendo o jogo. E coloca em xeque a atuação contra o LDU, que é terça-feira. Poucos dias de descanso. E é um jogo que vale muito mais do que esse de hoje. Então, para mim, o pior que a derrota foi esse erro de planejamento, que colocou em xeque a nossa classificação em primeiro lugar da Sul-Americana na terça. Para mim, isso é o pior, porque a derrota em si acontece contra o Atlético lá na casa deles, são muito fortes, e vamos mantendo a liderança. Tínhamos conquistado uma gordura de 5 pontos, então mesmo com a derrota e com a vitória amanhã, ficaremos na liderança por 2 pontos à frente. Então isso não era um jogo para você colocar em xeque a integridade do seu time titular, né, dos jogadores. Então para mim o pior foi isso. Agora resta a gente esperar
como que vai ser a recuperação dos jogadores, porque infelizmente da última vez que cometeram esse erro contra o Goiás, a gente fez uma partida horrível contra o Atlético Paranaense no jogo seguinte. Eu espero que isso não se repita. A gente forçar a barra hoje contra o Atlético Paranaense e não conseguir desempenhar o melhor futebol na LDU, no jogo contra a LDU, que é o jogo crucial. Espero que não se repita o que já aconteceu, mas para mim foi um erro do Luiz Carlos da direção que eles deveriam ter aprendido naquele jogo com o Goiás. Eu deveria ter jogado com o time reserva e se perdesse, segue o jogo. Time reserva, né? Agora perdemos com o time titular e colocando em risco o desempenho no jogo que mais interessa agora, que é o jogo com a LDU. Isso que é o que mais me irrita, além da derrota em si. Mais complicado de descer pra mim. Agora deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam, se concordam, discordam, tem algum outro ponto de vista, alguma outra perspectiva que eu não citei aqui. E claro, né? Apesar de derrota todo mundo tá pé da vida, é difícil ficar pedindo inscrição, like, essas coisas, mas assim como vocês estão, eu também tô, né? Tô engasgado aqui e tô gravando vídeo pra vocês aqui. Então quem puder aí entender o meu lado, meu trabalho, deixa o like, compartilhe, grupo de botafoguenses. Inscreva-se no canal, porque isso é importante não só para mim, não só para o nosso canal, mas para o YouTube ver o quanto é relevante, o quanto é importante quem fala e quem ama isso aqui. A estrela solitária de General Severiano. Na vitória, na derrota, momento bom, momento ruim. A gente é Botafogo eternamente, então peço o like de vocês para valorizar e para o YouTube ver a importância e a grandeza disso. Um grande abraço a todos vocês. Não se compara, é diferente. Saudações alvinegras.